nossa edição agora com informações da mina 18 da Braskem, em Maceió, que sofreu um rompimento nessa tarde. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo prefeito da capital alagoana, o João Henrique Caldas, e também pela Defesa Civil. Nas redes sociais, o prefeito confirmou o rompimento e disse que às 1h15 da tarde deste domingo, a mina 18 sofreu um rompimento que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Nessa imagem, a gente consegue ver, portanto, o momento do rompimento dessa barragem. No momento, segundo o prefeito, os técnicos da Defesa Civil estão monitorando o local em busca de mais informações. A Defesa Civil ressalta que a mina e todo o seu entorno estão desocupados e que não há qualquer risco para as pessoas. É isso o que escreve, portanto, o prefeito, o JHC, agora à tarde, pelas redes sociais, pelo Twitter. Ele disse também que novas informações sobre esse assunto estão sendo obtidas e vão ser compartilhadas assim que possível. Vamos lembrar também aqui esse momento, então, da postagem na rede social feita pelo JHC, pelo prefeito, portanto, de Maceió. Vamos lembrar que ontem mesmo a gente estava acompanhando muito de perto a situação dessa mina, principalmente a mina 18 da Braskem, porque a gente disse ontem que a Defesa Civil estava apontando que o afundamento daquele solo da barragem já estava chegando aí a 12,5 centímetros nas últimas 24 horas, ou seja, era um avanço ainda maior do que a gente tinha visto nas últimas semanas, as informações da Defesa Civil. Vamos lembrar que no dia 29 de novembro, no fim do mês de novembro, portanto, a Prefeitura de Maceió decretou uma situação de emergência por risco iminente de colapso de uma mina da Petroquímica Braskem na Lagoa Mundaú, no bairro Mutange. E desde então, 5 abalos sísmicos na área foram registrados no mês passado, segundo o governo alagoano. E eles têm dito, a gente tem conversado com vários especialistas que dizem que o possível desabamento poderia formar grandes crateras no local. A gente precisa lembrar que essa é uma situação que era uma tragédia anunciada. Diversos especialistas já vinham avisando, inclusive pesquisadores das próprias universidades ali da região apontavam, pelo menos há 10 anos, que esse cenário poderia acontecer a qualquer momento. Foi no fim de novembro que a situação começou a se acelerar. Essa mina da Braskem, a mina 18 especificamente, começou a se deteriorar de forma muito rápida. E aí sim, a gente tem essa confirmação por parte do prefeito de Maceió de que existiu esse rompimento. E aí sim aconteceu esse momento. A gente tem essa imagem que mostra, pelo menos em um canto, esse cenário de rompimento dessa mina. A gente está acompanhando isso desde o começo da tarde, mas a confirmação veio, portanto, agora há pouco pelas redes sociais do prefeito, que disse que esse rompimento aconteceu às 1h15 da tarde deste domingo. Lembrando que o foco principal é a mina 18 da Braskem. Mas importante lembrar que existem várias outras minas nos arredores. Elas são praticamente coladas uma na outra. E se uma rompe, a preocupação é justamente o que pode acontecer. Se pode acontecer um efeito em cadeia e, de repente, começar tudo a desabar, entrar em colapso automaticamente. Lembrando que existem vários bairros nos arredores, pelo menos 5, além do Mutange, que estão, neste momento, em estado de emergência, em alerta. Bairros que, nesse momento, inclusive, estão esvaziados. As pessoas não têm permissão nem de entrar nesse local, porque sabem que o cenário pode se complicar cada vez mais. Desde o fim de novembro, a orientação da Defesa Civil é isolar essa área e não deixar ninguém passar, justamente para que ninguém se fique ferido, né, caso essa barragem realmente, caso essa mina realmente se rompa. E agora a gente tem a confirmação de que sim, a mina sofreu rompimento numa lagoa em Maceió, e a gente conseguiu essa imagem da câmera de segurança divulgada pelo próprio prefeito de Maceió, que mostra no momento em que essa mina teria sido rompida. A gente conversava com muitos especialistas ao longo das últimas semanas que falavam que essa era uma questão que poderia acontecer a qualquer momento e que era uma tragédia anunciada. A gente segue acompanhando tudo isso em tempo real e, segundo a Defesa Civil, gente, por enquanto não tem registro de feridos na região
porque essa era uma região que estava completamente esvaziada. Muitas reclamações por parte dos moradores que estavam desde o fim de novembro nessa expectativa, não sabiam o que podia acontecer, se realmente eles teriam as suas vidas afetadas com essa barragem. Uma preocupação, a própria Defesa Civil disse que se essa barragem, na verdade essa mina, se ela se rompesse, o que poderia acontecer então? Segundo a própria Defesa Civil, toda Maceió poderia ser afetada, porque, segundo a Defesa Civil, Maceió podia ficar sem água, sem fornecimento de energia elétrica, de luz mesmo. Então, a gente vai seguir acompanhando agora, a partir desse momento, os desdobramentos do que acontece agora. A gente está acompanhando desde o fim de novembro, gente, essa possibilidade de rompimento dessa mina, e a gente sabe agora a confirmação que veio por parte do prefeito, o JHC, de que isso aconteceu às 1h15 da tarde de hoje. A mina 18 sofreu um rompimento bem no trecho da lagoa próximo ao Mutange. Esse é o tweet feito pelo JHC, o prefeito de Maceió. Importante dizer, gente, que não está claro para a gente exatamente se essa mina ela se rompeu apenas nesse ponto da lagoa, como o prefeito diz. Aparentemente não é claro para ninguém ainda se outros pontos também foram atingidos. Se a mina inteira, a mina 18, que era a que preocupava, acabou se rompendo e pode ter atingido outros lugares. A gente vê nesse momento, nessa imagem, é muito interessante acompanhar a água se movendo de forma muito intensa. Segundo o prefeito, então, e segundo a Defesa Civil, esse é o momento em que a lagoa acaba sofrendo o impacto desse rompimento dessa mina. Lembrando, para a gente não confundir, essa mina ela está embaixo do solo. Vai descendo e aí sim que acontece a extração de salgema. Na verdade, isso foi descoberto anos atrás, isso por volta aí dos anos 70, quando estavam fazendo escavações nos arredores e aí descobriram que existia salgema que poderia ser utilizado em várias funções e aí sim instalaram essa mina, mesmo contra a vontade na época de diversas autoridades ambientais que defendiam a não instalação dessa mina. Foi instalada, é uma mina que ela foi colocada logo abaixo, portanto, de casas, abaixo de uma área totalmente urbana e era uma, na verdade, das que mais preocupava quando a gente fala sobre esse cenário urbano. O prefeito, inclusive, disse que estava diante já de uma catástrofe urbana quando a gente fala nesse cenário e agora a tendência é, então, acompanhar o que pode acontecer neste momento, levando em consideração que essa mina 18, ela foi construída, ela foi instalada junto com diversas outras minas. Uma praticamente, não deveria, mas praticamente se conecta à outra. A gente tem essa informação, portanto, de que uma se conecta à outra. E a preocupação principal era esse ponto, porque já se sabia que a mina 18 poderia colapsar a qualquer momento. A novidade, portanto, seria se isso pode atingir outras minas também. E a Defesa Civil acabou de divulgar uma nota dizendo que sim, que às 1h15 da tarde deste domingo, a mina de Maceió 18 sofreu um rompimento que pôde ser percebido nesse trecho da Lagoa Mundaú, no bairro Mutange. Portanto, essa imagem que a gente vê nesse momento, sem parar, é uma imagem que mostra a Lagoa Mundaú e é bem no bairro Mutange, a Lagoa Mundaú, que está sendo revirada praticamente no momento em que acontece esse rompimento, que, lembrando, estava para acontecer a qualquer momento. Segundo a Defesa Civil diz que os técnicos seguem monitorando o local em busca de mais informações e que a mina 18 e todo o entorno dela estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas. Lembrando, a gente tem a nossa repórter, a Taíla Paiva, e ela mesma dizia que só quem podia acessar alguns pontos desses locais era a imprensa. E olhe lá, viu? Muitos curiosos passavam de motocicleta para tentar entender o que estava acontecendo, mas a orientação era de que ninguém acessasse essa área que foi totalmente isolada da área da mina 18, uma preocupação muito, muito, muito constante com esse ponto especificamente. E agora sim, se confirma essa preocupação. Já se sabia que isso poderia acontecer e agora sim, anos e anos depois de diversos alertas que foram feitos, a gente teve a confirmação, portanto, de que essa mina agora sim, ela
se rompeu a mina 18 da Braskem. Ontem, como eu falava, a gente acompanhou já que ela estava afundando numa velocidade cada vez mais rápida, essa mina. A mina estava afundando já mais de 2 metros, mais de 2,30 metros mais ou menos. E nas últimas 24 horas, esse afundamento do solo, ele se intensificou. Porque essa mina número 18 acabou fazendo com que o solo afundasse 12 centímetros e meio nas últimas 24 horas, e isso são dados da Defesa Civil. Ontem ainda, segundo o órgão, a velocidade vertical seria de 0,52 centímetros por hora. A velocidade era de 0,35 centímetros por hora, então ao todo um acumulado do quanto que estava se movendo essa mina, do quanto que estava caindo mesmo, rebaixando o solo, era de 2,35 metros.